Sabe aquela sensação de olhar para alguém em uma posição de poder e pensar, como essa pessoa chegou aí? Pois é, isso acontece o tempo todo. Hoje, a gente vai tentar entender juntos esse quebra-cabeça, esse paradoxo do poder. É uma cena que a gente vê se repetindo em todo lugar. Empresas, política, pessoas que parecem totalmente despreparadas sobem de cargo, enquanto outras, super talentosas, ficam para trás. A grande pergunta que fica no ar é: como isso é possível? E para ajudar a gente a desvendar isso, vamos chamar um verdadeiro mestre em analisar o poder como ele é, Nicolau Maquiavel. Ele não estava nem aí para idealismo sobre como o poder deveria ser. Ele olhava para como o poder funciona na prática. E essa frase dele, bom, ela é a chave que abre a nossa primeira porta. Ok, vamos à nossa primeira grande pista. Maquiavel percebeu uma coisa fundamental. No jogo do poder, a realidade é negociável. O que de fato importa é a percepção. E nesse campo de batalha, parecer competente muitas vezes é uma arma mais forte do que ser competente de verdade. E aqui a coisa fica muito interessante. Porque as qualidades que a gente normalmente associa à inteligência podem virar uma desvantagem. Pessoas que pensam muito tendem a ver os dois lados da moeda, a ter dúvidas, a ter limites éticos. Já o líder decisivo, ele vem com respostas simples, uma certeza que parece inabalável e uma vontade de vencer a qualquer custo. Numa disputa pelo poder, qual dos dois perfis acaba chamando mais atenção de cara? E o mais maluco é que a ciência moderna meio que concorda com isso. Um estudo descobriu uma coisa surpreendente. A inteligência ajuda na liderança, sim, mas só até certo ponto, ali por um QI de 120. Acima disso, ser inteligente demais pode, na verdade, atrapalhar. Por quê? Porque a pessoa pode soar distante, complexa demais e acaba tendo dificuldade de se conectar com a maioria. Certo. Isso nos leva direto para a nossa segunda pista, que é basicamente um bug no nosso sistema operacional. Nós estamos programados para confundir confiança com competência. E é essa falha que abre as portas do poder para as pessoas erradas. Esse fenômeno tem até nome, é o famoso efeito Dunning-Kruger. Resumindo, quem sabe pouco acha que sabe muito e quem sabe muito está sempre cheio de dúvidas. O resultado, a pessoa que fala com mais convicção e não a que tem mais conhecimento é quem acaba ganhando nossa atenção e, pior, nossa confiança. E o mais incrível é que isso não é nada novo. Séculos antes de qualquer psicólogo, Shakespeare já tinha sacado tudo. Ele sabia que a sabedoria de verdade vem com uma dose de humildade. Já a arrogância, bom, ela geralmente está ali mascarando a ignorância. Os sábios duvidam, enquanto os tolos têm certeza de tudo. E as pesquisas de hoje confirmam isso de um jeito que chega a dar um arrepio. Nosso cérebro, para economizar energia, pega um atalho bem perigoso. Se essa pessoa parece tão confiante, ela deve ser boa no que faz. Estudos mostram que o narcisismo, e não a habilidade de verdade, é um dos maiores indicadores de quem vai virar líder. E o pior de tudo, o grupo não melhora sob essa liderança. Ok, então um líder incompetente conseguiu chegar lá no topo. Mas a história não acaba aí. Como essa pessoa se mantém no poder? E mais importante, como ela transforma a própria incompetência em uma epidemia? Isso nos leva à nossa terceira e talvez mais sombria pista, a rede da incompetência. Maquiavel, de novo, vem com aquela visão de raio-x. Ele percebeu que líderes fracos costumam se cercar de gente ainda mais fraca. Para quê? Para garantir que ninguém ali ameace sua autoridade. É um mecanismo de autoproteção que acaba envenenando a organização inteira. Isso é tão comum que tem até nome no mundo corporativo: a ameaça da competência. Para um chefe inseguro, um funcionário brilhante não é uma ajuda, é um risco. Ele pode acabar expondo as fraquezas do chefe. Então, em vez de contratar os melhores, ele contrata os mais leais. E assim, a lealdade acaba engolindo o mérito. O resultado é um efeito dominó de mediocridade. Pensa bem, tudo começa com um líder inseguro lá em cima. Com medo de gente talentosa, ele se cerca de pessoas leais, mas menos capazes. Essas pessoas, por sua vez, fazem o quê? A mesma coisa. De repente, a incompetência não é mais uma exceção, ela vira a cultura da empresa, envenenando tudo de cima a baixo. Ok, já deu para sacar as táticas, mas agora vem a parte difícil, porque nós caímos nesse tipo de golpe. A resposta é meio desconfortável. A culpa não é só deles. A raiz do problema também está na nossa própria psicologia, no nosso medo da incerteza. Tem um conceito fundamental para entender isso: o fechamento cognitivo. É a nossa necessidade de ter respostas prontas, definitivas. Em tempos de crise, a gente raramente quer ouvir um
Olha, a situação é complexa. A gente acaba sendo atraído por quem grita com toda a certeza do mundo que tem a solução para tudo. E é claro que os líderes manipuladores sabem disso e usam essa nossa necessidade contra a gente. A primeira tática do manual: criar um inimigo. Eles transformam qualquer crítica num ataque de eles contra nós. Isso serve como um escudo contra qualquer responsabilidade e ainda cria um laço tribal muito forte. A segunda tática é a da sobrecarga. É gerar um fluxo sem fim de escândalos, de polêmicas, uma atrás da outra. Cada novo choque abafa o anterior e a gente fica sem tempo ou energia para focar no que realmente importa. É uma estratégia para vencer pelo cansaço. A terceira é a distorção. Eles mudam de ideia, reescrevem o passado, defendem coisas contraditórias, até que a própria ideia de uma verdade objetiva começa a parecer, sei lá, relativa. Como Maquiavel já dizia, a multidão é facilmente levada pelas aparências. E por último, a quarta tática: explorar a insegurança, principalmente a econômica, o medo. Quando as pessoas estão ansiosas com o futuro, elas ficam vulneráveis a quem oferece um bode expiatório, uma solução fácil para problemas que, na verdade, são super complexos. Olha, eu sei, o quadro que a gente pintou até agora parece bem desanimador. Mas a boa notícia é que, quando a gente entende o truque, ele começa a perder a força. Então agora vem a parte mais importante. Como é que a gente quebra esse ciclo? Como construímos nossas defesas? Essa luta acontece em 2 lugares ao mesmo tempo. Começa dentro de cada um, com a humildade de admitir que não se sabe tudo e a disciplina para questionar as informações que a gente consome. Mas só a mudança individual não resolve. A gente também precisa consertar o sistema, construindo instituições que exijam transparência, que valorizem o debate e que, acima de tudo, responsabilizem os líderes pelos seus atos. No fundo, o X da questão é o seguinte: o que os nossos sistemas recompensam? Em áreas como a engenharia, não dá para blefar. Se o cálculo estiver errado, a ponte cai. Mas onde os resultados são mais subjetivos, como na política, a incompetência consegue se esconder. A gente precisa criar sistemas com fiscalização séria, metas claras e poder mais bem distribuído. E a gente volta para o Maquiavel para fechar. Ele não era um cínico que celebrava a malandragem. Ele expôs a escuridão para que a gente pudesse construir algo melhor. Essa frase final dele lembra a gente que um cargo não merece respeito por si só. O respeito vem do uso justo e competente do poder. No fim das contas, entender tudo isso não é para a gente se conformar, é para a gente se armar. É sobre reconhecer nossas próprias fraquezas para não sermos mais manipulados. A questão que fica para reflexão é: agora que as regras do jogo estão mais claras, como é que a gente começa a mudá-las no nosso próprio mundo?